Hoje nós vamos falar de um tema bem importante, que é a questão do conflito interno e externo. Como nós podemos trabalhar com o conflito de uma maneira a chegar a uma solução e uma ruptura de conflito. Então, essa é a nossa proposta principal do tema de hoje. E para isso eu quero começar falando a respeito do que acontece dentro de nós para gerar um determinado conflito. Tem uma pessoa bem importante que criou um método de trabalho incrível, que tem enorme solução. O nome dele é Fritz Perls, ele é o pai da Gestalt terapia. Ele foi alguém bem importante, inclusive inspirou a criação da programação neurolinguística. Foi a primeira pessoa modelada pela programação neurolinguística. E a obra do Fritz Perls é de grande valor. Ele conseguia resultados incríveis, muito especiais, com pessoas que às vezes estavam com problemas há muitos anos, fazendo trabalhos com grande resultado, e vinha gente do mundo inteiro para buscar ajuda. Pessoas que às vezes estavam há 10 anos com um problema psicológico grave, buscavam a ajuda do Fritz, porque ele realmente tinha uma intervenção extremamente eficaz. Ele desenvolveu uma ideia interessante, uma metáfora para entender o conflito interno. Ele falava que existe dentro de nós o dominador e o dominado. O dominador como uma voz um pouco mais moralista e que visa idealismo, perfeição, um perfeccionismo interno muito forte. E que se propõe algumas coisas às vezes que não são tão naturais de se conseguir. Por exemplo, a pessoa está querendo fazer uma dieta, aí o dominador entra e fala assim, é o seguinte, vou tomar vergonha na cara, às vezes até com uma automotivação ditatorial, né? E agora eu vou tomar só líquidos a semana inteira. Aí o dominado, uma outra parte interna, eu vou tentar, vamos ver, não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Então, o dominado seria aquele que quer dar um jeitinho de ficar livre, burlar a lei, digamos assim, do dominador. E segundo Fritz Perls, o dominador, essa parte rígida, né, com muita rigidez moral, quando ela é criada, naturalmente nasce essa outra parte chamada dominado, né, uma parte que resiste. Então, toda vez que você impõe algum tipo de autoritarismo interno, acaba gerando uma outra parte que é resistente a isso. E fica uma briga entre os dois, né? Então imagina aquele exemplo que eu falei, né? A pessoa fala, vou tomar só líquidos a semana inteira. Aí ela passa em frente a uma bombonière e na bombonière tem uns doces na vitrine, salgados e tudo. O dominado, aquela parte que fala, vou tentar. Ele começa, a gente podia entrar aqui, né? O dominador fala, não posso, porque não sei o que lá. Mas é porque precisa comprar água mineral, certo? Começa todo um joguinho, né? A gente só vai olhar ali na vitrine, não vou comprar nada, a gente toma água. Aí passa essa vontade. O dominador vai ficando mais fraco naquela circunstância, né? Porque está no meio da tentação. O dominador já não consegue ter tanta resistência, né? E fala, então, uma água sim, né? Ele entra e começa a beber uma água, aí o dominado vai ganhando força, porque está diante da tentação. O dominador, essa parte moral interna que exige perfeccionismo, acaba enfraquecendo um pouco, né? E o dominado fala, mas é o seguinte, poxa, faz 2 dias que a gente está tomando só líquido. Assim, se comer um salgadinho só, o menorzinho de todos, esse mini pão de queijo, aí não vai ter problema, é pouca caloria, né? Não vai ser nada demais. E o dominador já meio enfraquecido fala assim, acho que um pãozinho tudo bem, né? Porém, esse pãozinho é o início de tudo. E come o tal do pequeno pãozinho de queijo, né? Aí o dominado, ele vira o dominador praticamente, né? Ele toma conta e se sente deliciado. E a voz de autocobrança do dominador vem forte depois que termina. Terminou de comer aquele pequeno pão de queijo, você não consegue nada mesmo. Olha como você é fraco. Você disse que ia fazer, prometeu e não cumpriu. Aí o dominado dentro de você fala, eu também já comi então eu vou me empanturrar mesmo, porque eu já estraguei minha dieta inteira. E começa toda aquela história, né? Fica essa briga, e normalmente o dominador vem novamente, não, vou ser mais rígido dessa vez. E o dominado dá sempre um jeitinho de burlar, porque quanto mais rígido fica o dominador, mais com vontade de fazer fica o dominado.
assim que funciona, né? Então, o Fritz Perls, ele fala, brincando muito e usando isso como metáfora, dessa tensão entre duas partes internas, que ele chamou de dominador e dominado, que faz bastante sentido. Eu imagino que vocês já passaram por isso, né? De ter, assim, um conflito de interesses em que há uma parte um pouco mais consciente querendo dominar e uma parte um pouco menos consciente que acaba tomando o controle, não é verdade? Para trabalhar com isso, né, é bem importante que a gente entenda como funcionam essas forças radicais. Em primeiro lugar, qualquer radicalismo em relação à mudança gera uma força oposta de resistência contra a mudança. Se nós entendemos isso, as pessoas que são facilitadoras de mudança, as pessoas que querem fazer uma mudança em si, já vão entender que não é um caminho você usar uma rédea mais forte, né, uma linha mais dura. Se assim fosse, as estratégias que a humanidade conheceu até agora teriam funcionado todas, porque existe muito uma estratégia para mudar na marra, né, mudar a força. E as pessoas ficam ali anos tentando fazer uma mudança sem conseguir. Então não funciona bem. Em primeiro lugar, as partes opostas que estão em conflito, cada uma delas tem algum objetivo que tem valor. O problema é que quando você tenta suprimir o objetivo de uma parte, uma outra parte tenta suprimir, essa daqui tenta crescer. Quando ela tenta crescer, essa outra cresce mais, essa cresce mais, essa cresce mais, e fica uma briga que não tem fim. Isso por quê? Porque alguém está tentando suprimir o outro. Se não houvesse essa força reativa de suprimir uma parte sua e houvesse mais um acordo, uma negociação, uma compreensão das partes, aí sim a gente consegue mudança. Hoje nós temos trabalhos fantásticos para mudança interna a partir de um acordo entre as partes dominantes em conflito. Então, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é descobrirmos o que está por trás de cada parte que estão em oposição. Por exemplo, o que elas estão tentando conseguir de positivo para o sistema que somos nós, corpo, mente, emoção, somos um sistema. O que essas duas partes estão tentando conseguir de bom para nós? Cada uma tem seus interesses e tem valor. Não tem nenhuma que precisaria ser suprimida ou aniquilada. As duas têm valor. Quando a gente valoriza as duas, descobre o que está por trás, o que elas gostariam, ajuda ambas a flexibilizar seu comportamento, inspira-as para que elas possam se unir para conseguir juntas o objetivo que é comum para ambas, certo? Então, todo esse é um caminho de solução de conflitos internos. Nós não fazemos o trabalho de radicalizar para um lado ou para o outro. É ao contrário, né? A gente media, a gente vai para uma atitude mediana, para um equilíbrio. A proposta é a seguinte: quando há conflito interno e partes lutando, a única coisa que será aceita por elas é algo que beneficia os dois. Não existe outro caminho. Se eu tentar beneficiar somente uma parte em detrimento da outra, aquela parte que ficou em detrimento, ela vai lutar contra. Não tem outro jeito, porque ela tem seu valor e importância, não está sendo valorizada, ela faz parte do sistema e faz sentido para ela o que ela está fazendo. Então, quando nós equilibramos esse tipo de conflito interno, e temos técnicas muito boas para isso, extremamente eficazes, nós fazemos isso valorizando os diversos aspectos que têm metas e objetivos diferentes para nós, investigando quais são os valores, ou seja, aquelas coisas realmente importantes que essas partes estão tentando conseguir para nós, flexibilizamos o tipo de comportamento que está sendo usado para chegar lá, porque a gente pode usar outro tipo de comportamento mais eficaz, e propomos às partes colaboração, ou seja, o que quer que seja feito, que seja bom para o todo e não para uma parte individualmente. Com isso a gente consegue verdadeiros milagres dentro de trabalhos de transformação pessoal, porque aquilo que estava rígido há muitos anos simplesmente se suaviza. Isso na época do Fritz Perls já era uma grande sacada. Ele conseguia resultados incríveis. Hoje nós fomos além, estamos ainda com tecnologias mais rápidas para favorecer autodesenvolvimento e mudança.